Paz do Senhor, pessoal. Hoje, quarta-feira, e eu quero deixar aqui uma palavra para o teu coração, que se encontra em Filipenses, capítulo 3, do versículo, apenas 2 versículos. Versículo 13 e ao 14, que vai dizer assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, me esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Nós vamos ver que Paulo ele vai começar o livro de Filipenses pedindo para que o povo confie, né? Os filipenses confiem em Deus. E sobre tudo isso, não somente confiar em Deus, mas Paulo estava falando para eles, o Senhor, ele vai completar a obra. O Senhor, ele vai completar a obra até o dia de Cristo Jesus, que está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. E aqui no capítulo 3, Paulo ele vai começar, o meu subtítulo ele vai dizer, exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. E cultivar nada mais é do que você regar, nada mais é do que você alimentar. Cultivar é quando você tem uma planta, talvez, tem uma planta, ou talvez você tenha algo aí que você, algo precisa dessa dependência de ser cultivado. E uma planta, ela precisa ser regada para ela dar aquele fruto dela, para ela ficar bela, para ela ficar bonita, todos os dias, pelo menos aí, sei lá, cada um dia sim, um dia não, você precisa molhar essa planta, você precisa podar essa planta, você precisa colocar ela um pouquinho para ela tomar um pouquinho de sol, porque ela precisa da luz do dia, senão ela murcha, ela estraga, enfim, ela morre. Só que tem algo também que precisa ser cultivado todos os dias. A nossa alma, o nosso coração, ele precisa todos os dias ser cultivado. Todos os dias ele precisa ser cultivado. E como? Regando, cultivando pela leitura da palavra, em jejum, em oração, fazendo a tua devocional, a tua adoração ao Senhor, sobre o teu estilo de vida, mas muito mais buscando a presença do Senhor. Em oração, em jejum, o seu momento com Deus. Só que assim também nós vemos os relacionamentos. Quem quer cultivar uma boa amizade precisa ser leal a essa amizade, precisa cultivar sendo fiel, sendo leal, sendo honesto, sendo verdadeiro. Precisa cultivar. Nós não vemos grandes palácios sendo construídos com qualquer pessoa. Nós não vemos esculturas, monumentos, prédios sendo levantados sem ter uma base, sem ter uma estrutura. Tudo que foi construído demorou muito tempo. Você pode ter certeza que isso demorou para ser cultivado. Só que Paulo ele vai nos alertar sobre algo. Cultive todos os dons do Espírito Santo. Todos os dons. Por quê? Todos os frutos do Espírito. Porque ele vai nos exortar a guardar-nos dos maus obreiros. Aqui são falsos profetas, falsos enganadores, aqueles que falam em nome do Senhor enquanto eles não estão falando nada, enquanto Deus não falou nada. Eles falam em nome do Senhor enquanto Deus não falou. Guardar-se de palavras que são travestidas de algema para poder te prender. Quem veio aqui em um dos vídeos do qual eu estava ministrando, eu falei que o microfone ele é uma massa, do qual muitos líderes têm manipulado ovelhas, onde muitos têm usado o microfone para poder manipular o rebanho. Muitos têm usado aí, sei lá, do coaching, enfim, para manipular pessoas. Mas usam para manipular porque tem um cargo, tem uma patente. Então usa disso para poder manipular o povo. E como que as pessoas ficam cegas espiritualmente? Como as pessoas ficam surdas espiritualmente? A tal ponto de não suportar as sã doutrinas que os seus ouvidos têm um comichão nos seus ouvidos. Porque elas estão sendo alimentadas por alfarroupas. Elas estão sendo alimentadas por comidas que se dão a porcos. E quando você vai limpar esse porco, ele não suporta essa limpeza e ele volta para onde ele estava, para o vômito da onde ele estava.
E aqui Paulo vai nos alertar, tome cuidado. Cuidado com os falsos obreiros, cuidado com falsos mestres, cuidado com falsos ídolos, cuidado com falsos enganos, com falsos ensinos, cuidado com esse vento de doutrina, cuidado com falsos profetas, cuidado, mas se existe o falso, Paulo também está nos alertando, se existe o falso, também existe o verdadeiro. E por que nós precisamos ter o fruto do Espírito? Porque o fruto do Espírito, ele tem discernimento. E se você não quer perecer, se você não quer ser enganado e engodado por falsos ensinos, por falsas doutrinas, você precisa conhecer a palavra, você precisa buscar o discernimento, você precisa se aproximar do Senhor e pedir a Ele discernimento. E todo aquele que se aproxima do Senhor, o Senhor, Ele se aproxima dessas pessoas, o Senhor, Ele se aproxima, porque Ele não somente é misericordioso, mas Ele ama, Jesus, Ele ama ter relacionamento. E se você não quer ser enganado, na reta final da igreja, que a igreja está assim na reta final, você precisa buscar discernimento, para você não ser enganado e engodado. Mas o que vai me chamar mais atenção, que Paulo ele vai discorrer tudo aqui, vai falar sobre o fruto do Espírito, vai falar da ressurreição dos mortos, ele vai falar da ressurreição dos mortos, ele vai falar da virtude do qual nós temos aí para poder conhecer a Deus, a virtude de nos aproximarmos do Senhor, a virtude de podermos conhecê-lo, sobre a sua ressurreição e a comunicação das suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Nós precisamos conhecer a cruz, mas também nós precisamos conhecer a morte de Jesus. Sem morte não haveria vida. Sem a morte de um preso que se fez maldito em meu lugar, meu e no teu lugar, nós não estaríamos aqui. Se você está vivo, se você está vendo esse vídeo, é porque Jesus morreu em seu lugar. Ele morreu em seu lugar, mas há uma boa notícia. Mas ele viveu para te dar vida eterna. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito naquela cruz. Nós jamais vamos ter como pagar, jamais vamos poder oferecer o sacrifício perfeito do qual ele fez naquela cruz. Mas a única coisa que o Senhor ele espera de mim e de você é que a gente se entregue a ele verdadeiramente. E mais do que se entregar, Paulo vai nos dizer que todas as coisas, ele vai ensinar aos filipenses, todas as coisas que se passaram, passou, já ficou para trás. Todas as coisas passaram. Mas existe um alvo que você precisa percorrer, ainda que com falsos profetas, ainda que com mentiras, ainda que com tantas coisas horrendas, tantos escândalos que nós temos visto e ouvido. Com tantas coisas que nós temos visto e ouvido. Ainda Paulo vai nos falar, ainda Paulo vai ensinar aos filipenses. Eu prossigo para o alvo. E é isso que eu quero ensinar aqui para vocês. Vocês precisam prosseguir para o alvo. Vocês têm um foco, vocês precisam ter um foco, um destino. Vocês têm casa, vocês têm moradia. Não se apegue às coisas momentâneas daqui dessa terra, porque existe um alvo, e as coisas que atrás ficou, as coisas do qual eu vivi, da onde ele me tirou, isso ficou lá para trás. Agora eu prossigo para o alvo, eu prossigo pelo prêmio soberano da minha vocação, eu prossigo para o alvo. E algo que aqui me chamou muito a atenção quando o Senhor falou comigo há muito tempo atrás. O Senhor já havia falado comigo, Laís, foguete não dá ré. Você já viu foguete dando ré? Eu nunca ri. Nunca vi foguete dando ré. Até fiquei pensando, falei, será que foguete dá ré? Não, o foguete ele tem apenas uma única missão. Ele ir para o espaço. Ah, mas ele volta? Ele volta. Mas você não vê em nenhum momento ele dando ré. Você nunca viu aí numa entrevista, enfim, alguma coisa, alguém dando ré com foguete. Porque o alvo dele, a missão dele é só seguir em frente. É seguir em frente sem dar ré. É seguir em frente olhando apenas pelo retrovisor, não olhando aquele pequenininho do lado ali, ó, pra ver o que tá ali atrás. Não, ele segue para o alvo dele. Ainda que ele sabe que tem coisas que ficaram para trás, mas ele prossegue para o alvo. Todo motorista, ao menos, óbvio que se ele errar a rota, ele vai ter que refazer a rota dele. Mas se ele tem um destino, ele vai prosseguir até o final. E é isso que o Senhor espera da sua igreja, da sua noiva. Que a sua noiva prossiga para o alvo.
Pare de ficar se importando, pare de ficar olhando para as distrações, pare de ficar se atrelando e se entrelaçando e se engodando com picuinhas, com fofocas do inferno, mentiras do inferno. Pare de ficar ouvindo e dando ouvido a pessoas que têm sido usadas por Satanás. Pare de dar ouvido a Satanás. Ainda que tudo se levantou, você tem uma palavra e você tem um alvo, prossiga para o alvo, o teu alvo é Cristo. E hoje eu te faço essa pergunta, se você não tem um alvo, qual é o teu alvo? Qual é o teu propósito? Qual é o teu alvo? Eu prossigo para o alvo, para o prêmio soberano, a minha carreira do qual está proposta pela soberana vocação em Cristo Jesus. Nós não somente fomos chamados, mas nós temos um alvo, temos um propósito e mais do que isso, nós temos uma vocação. A nossa vocação é servir ao Senhor, a nossa vocação é adorá-lo, a nossa vocação está em todos os dias prosseguir em conhecer ao Senhor. Quem não busca, quem não conhece é engodado pelas concupiscências da sua própria carne, é engodado por espíritos de Jezabel, é engodado pelas suas próprias concupiscências, pelos seus desejos. Então você precisa buscar a presença do Senhor, você precisa ter um foco, ter um alvo. Porque para onde que você vai? Se o teu foco não está em Cristo, querido, querida, me perdoe, mas o teu foco tem sido o inferno. Porque o inferno se alimenta das concupiscências da carne. Se você não tem um alvo que é Cristo Jesus, qual é o teu alvo então? Qual é o teu alvo? Qual é o teu alvo? Se o teu alvo não for a redenção, se o teu alvo não for a volta de Jesus, se o teu alvo não for o arrebatamento, se você não anseia mais pelo arrebatamento, ore, peça isso ao Espírito Santo, que você venha ardentemente crer, voltar a crer no arrebatamento, crer que a trombeta vai soar, a trombeta vai tocar e o Senhor chamará o meu e o teu nome. Busque, clame, peça o Espírito Santo de Deus para que Ele avive a obra dele na sua vida. E tenha foco, prossiga para o alvo, porque se tem uma coisa que Satanás, ele quer matar. Ele quer te deixar na igreja, Satanás. Ele só quer te matar dentro dela. Ele só quer te matar dentro da igreja, te fazer um morto-vivo. Naquele tempo lá de Nero, o maior prazer de Nero era queimar os cristãos e ver eles pegando fogo. Só que quanto mais queimava, mais o povo crescia. Hoje, não temos Nero, mas o de lá atrás e agora continua o mesmo. Satanás, o pai da mentira, aquele que veio para roubar, matar e destruir, ele continua o mesmo. O foco dele hoje não é mais te tirar da igreja, é para fazer você ficar distraído, com picuinhas, com confusão dentro da igreja, com escândalos absurdos, horrendos. É você se perder dentro da casa do Pai. É fazer você se esfriar dentro da casa do Pai. Ei, desperta enquanto é tempo. Desperta enquanto é tempo. Olhe para o alvo, volte os seus olhos para o alvo. Todo flecheiro que vai tirar sua flecha da aljava, ele sabe aonde ele tem que lançar aquela flecha, ele tem um alvo. Assim como todo caçador, ele tem um alvo. Assim como o diabo, ele tem um alvo, ele tira da presença do Senhor. Assim como o céu tem um alvo para essa humanidade, tem um alvo, tem um propósito, tem uma vocação para a tua vida. Você precisa ter um propósito, você precisa ter um foco, você precisa voltar a colocar os teus olhos em Cristo e avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação do qual me foi proposto por Cristo Jesus. Paulo foi preso, chicoteado, Paulo foi cuspido, Paulo foi traído, Paulo foi, enfim, sofreu naufrágios, Paulo sofreu aí 39 chicotadas, né? Menos uma. Como ele era um romano, ele poderia ter levado 40, mas ele sofreu por amor a Cristo, davam 39 nele, depois mais 39. Quantas coisas Paulo não sofreu? Mas ainda com todo sofrimento, Paulo permaneceu com os olhos dele em Cristo. Eu não sei se você está sofrendo, passando por alguma tormenta, por alguma situação que você não consegue, você não vê saída. Continue mesmo no sofrimento, continue olhando para Cristo. Continue olhando para Cristo quando o laudo médico chega. Continue olhando para Cristo quando as portas se fecham. Continue olhando para Cristo quando as portas estiverem toda aberta. Continue olhando para Cristo quando você for traído, caluniado, quando você for zombado, quando você for desdenhado, rejeitado. Continue olhando para Cristo. Continue olhando para Cristo, ainda que as suas forças sejam poucas. Ainda que talvez você fale assim:
Meu suspiro está acabando, o meu fôlego está se acabando. Continue olhando para Cristo. Se talvez você esteja com depressão, que não é do diabo, eu também já tive. Não é porque eu tive que eu tô falando que não é do diabo, mas qualquer pessoa pode ter. Síndrome do pânico, ansiedade. Aí continue olhando para Cristo, que assim como um dia Cristo me levantou da minha maior profundeza, da minha maior agonia, um dia Ele me levantou. Ele também. Não tô falando isso aqui como um clichê, não. É porque eu creio naquele que fez na minha vida e pode também fazer na sua vida. Só depende de você olhar para o alvo. Olhe para o alvo, olhe para o alvo. Paulo olhou para o alvo para ele viver tudo que ele viveu. Construtor, implantador de igreja. Olhe para o alvo. Quem era Paulo? Quem era Saulo? Perseguidor da igreja. Se tornou o maior perseguidor. O maior perseguidor, mas mesmo sendo perseguido, ele continuou olhando para o alvo. E é hoje isso que eu vim falar para você: foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Mantenha o teu foco em Cristo, mantenha os seus olhos em Cristo, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Evangelho é persistência, evangelho é cruz, evangelho é se negar a si mesmo, evangelho é persistir, evangelho é continuar olhando para o alvo, evangelho é que você continuar crendo, ainda que você esteja com as situações totalmente adversas. Continue crendo, continue com teus olhos em Cristo, porque o arrebatamento ali é real. Jesus voltará para buscar a sua noiva. É real essa promessa, ela é verdadeira. A palavra vai dizer que pode passar céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Continue crendo em Cristo. Peça para o Senhor avivar a fé dele, a fé. Peça para que o Senhor venha te dar uma fé viva, uma fé perfeita em Cristo, como o do Salmista 46 fala: me dê uma fé perfeita, em nome de Jesus. Continue mantendo seus olhos em Cristo, porque valerá a pena. Continue olhando para Cristo. Você quer deixar um legado? Não tire os seus olhos do alvo, não tire os seus olhos de Cristo Jesus. Quer deixar um legado? Você quer construir algo de valor para acrescentar, para poder abençoar pessoas? Para abençoar e para agregar, para fazer com que o reino de Deus cresça cada dia mais, para que vidas possam sentir sede e fome de Jesus, para buscar a verdadeira presença do Senhor? Fique com os seus olhos em Cristo. Não tire os seus olhos de Cristo. Não tire os seus olhos do Senhor. Não tire os seus olhos da promessa. Não tire os seus olhos de Jerusalém, da Canaã. Não tire os seus olhos dessa palavra. Não tire os seus olhos. Não arrede os teus olhos dessa verdade. Não arrede os teus olhos da presença de Jesus. Continue olhando para Ele. E aqui eu digo: Enoque olhou tanto, mas tanto. Enoque focou os olhos deles em Cristo. Enoque focou os olhos dele tanto em Deus, que um dia Deus falou: Enoque, vem pra cá, porque não tem mais nada que você fazer aí. Vem pra cá, Enoque. Vem pra cá. Coloque os teus olhos em Cristo. Coloque os teus olhos em Cristo. Esquece de tudo aquilo que passou. E comece a se dar a oportunidade de viver coisas novas, coisas que você nunca viveu. Paulo só pôde viver coisas novas porque ele focou os olhos dele, porque ele colocou os olhos dele em Cristo. Você quer viver coisas extraordinárias? Você quer viver uma intimidade com o Senhor? Vai ser necessário você tirar os seus olhos de muitas coisas que você está vendo, para poder focar os seus olhos em Cristo, para viver aquilo que muitos não estão vendo. Ei, o Senhor conta com você. É necessário você começar a focar os teus olhos em Cristo, porque há muitas e muitas preciosidades que Deus quer te revelar, que Deus quer revelar para você, mas você precisa estar com os teus olhos em Cristo. Só vive e só desfruta de uma vida plena, de uma plenitude do Espírito Santo, quem continua focado com os olhos em Cristo. Não importa o tempo, se você é novo, se você já é um velho convertido, não importa. Se você é novo, não tire os seus olhos em Cristo. Se você é velho e perdeu a esperança, continue. Volte com os teus olhos para Cristo. Volte com os seus olhos para Cristo. O mundo e tudo está anunciando a volta de Jesus. Mas mesmo assim, se não anunciasse, nós teríamos já essa palavra que já anunciou há mais de 2000 anos. Ele vai voltar, a trombeta vai tocar e ele vai vir para arrebatar a sua igreja. Então, permaneça com os teus olhos em Cristo. E fica aqui a minha pergunta: qual é o seu alvo? Aonde você tem colocado os seus olhos? Qual tem sido o teu foco? Qual tem sido o teu foco? E não se esqueça disso: foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Então você não pode também dar ré, você não pode retroceder, porque para trás não tem mais nada. O que passou. Passado não se refaz e não vem para o presente, nem vai para o futuro. O que Deus tem para sua vida são coisas novas. Pare de olhar para trás e foque
Apenas em Cristo. Você tem um alvo e você tem uma promessa. Caminhe sobre ela, caminhe sobre a palavra, mas caminhe olhando para Jesus. Toda águia, ela não olha para baixo. Galinha ela olha para baixo e cisca para trás. Mas águia, ela sempre tá dando voos mais altos para ela se renovar dia após dia. E é isso que o Senhor quer fazer com a sua vida. Quando você mantém os seus olhos em Cristo, a cada dia o Senhor tem renovo e a cada dia Ele te chama a caminhar de glória em glória e vitória em vitória. Fique com essa palavra, compartilhe essa mensagem, ative o sininho, compartilhe essa mensagem, deixa aqui o seu pedido de oração. E é isso. Tenha uma boa semana, que o Senhor Ele te abençoe em nome de Jesus e não tire os teus olhos de Cristo. Foguete não dá ré. Prossiga para o alvo, prossiga para a soberana vocação de Cristo Jesus. Prossiga e caminhe de graça em graça, porque quando você olha para Cristo, você é liberto, você é curado, você é transformado, você é restaurado, você se levanta, você é transformado de glória em glória e de vitória em vitória. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, uma ótima semana em nome de Jesus.